O texto que a gente vai ler, Atos 17, conta a história do apóstolo Paulo. E esse texto, esse capítulo, começa com o apóstolo Paulo, Barnabé e alguns homens da igreja chegando na Tessalônica. E eles começam a pregar na sinagoga de Tessalônica, eles começam a orar por pessoas. Começam pessoas a ser curadas, começam pessoas a ser transformadas, e começa uma confusão naquela cidade. Ao ponto dos judeus começarem a ficar com raiva, levantar uma perseguição para eles. E eu amo uma frase que esses judeus dizem a respeito de Paulo, daqueles discípulos, que é: aqueles homens que estão causando confusão por todo mundo chegaram na cidade. Aqueles homens que causaram alvoroço por todo mundo acabaram de chegar em Tessalônica. Eu amo isso porque eu quero ser conhecido exatamente por isso. Eu quero que quando eu chegue nos lugares fala: aquele jovem, aquele homem que está causando alvoroço lá na Zona Sul, aqueles jovens que estão causando alvoroço lá na Barra, chegaram aqui na faculdade, chegaram aqui na empresa, chegaram aqui na cidade. Eu creio nisso. E Paulo está vivendo isso, causando um alvoroço. Eu creio nisso, as pessoas vindo, sendo curadas, sendo batizadas, pessoas tendo um encontro com Jesus. Aquela cidade tem aquela confusão, quebrando os padrões de religiosidade da época. E aí se levanta uma perseguição. Paulo, Barnabé e aqueles homens são presos. Aí a Bíblia vai dizer que a igreja levanta recursos, paga a fiança de Paulo, Barnabé e companhia. Paga a fiança, eles são soltos, mas por tanta perseguição ali, agora eles são enviados para Bereia. Eles chegam em Bereia, que é outra cidade, e a mesma coisa acontece. Aqueles homens que causam alvoroço por todo mundo, que causaram alvoroço em Tessalônica, agora chegaram em Bereia. E agora o alvoroço chegou em Bereia também. Demorou pouco tempo para a mesma perseguição acontecer lá. Se levantam perseguição, mas antes deles serem presos, a Bíblia diz que aqueles homens enviam Paulo para Atenas para poder fugir. Aqueles homens falam: Paulo, a igreja se reúne. É porque imagina aqui, se começa a Lagoinha Barra sofrer uma perseguição, todo mundo aqui vai sofrer a consequência. Mas com certeza o pastor Renan vai sofrer uma consequência muito maior, ele vai ser muito mais visado. O pastor Arthur, enfim, o cabeça, ele vai sempre estar sendo mais visado numa perseguição. Então é o que acontece com Paulo. Então falam: Paulo, vai logo para Atenas, senão vão te prender, vão te matar, senão eles vão te pegar. A gente vai continuar aqui cumprindo uma obra que a gente está fazendo e depois a gente te encontra lá. E aí começa o texto que eu quero ler com vocês. Atos 17, a partir do versículo 15. Está na tela. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, repita isso comigo: enquanto Paulo os esperava, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que os encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Sabe, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Paulo chega em Atenas, mas Paulo não chega em Atenas, Paulo não foi para Atenas para pegar o evangelho, amém? Paulo não está cumprindo aqui uma viagem missionária. Paulo, na verdade, ele está fugindo de uma perseguição. Paulo está em Atenas refugiado, Paulo está em Atenas fugindo, para que não seja preso. E a ordem foi muito clara, falando: Paulo, fica aqui em Atenas, até que Barnabé e todo o resto da companhia chegue e te encontre. Então fica aqui, espera aqui, tranquilo, calmo, para ninguém te perseguir. Mas a Bíblia diz que Paulo, vendo a idolatria daquele povo, vendo a realidade daquele povo, Paulo não conseguiu ficar calado. E a Bíblia diz que Paulo, vendo a realidade daquele povo, Paulo começa a sair pelas ruas, pelas praças, e Paulo começa a anunciar o evangelho de Jesus. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, porque Paulo não está vivendo uma missão aqui, mas não é porque ele não está vivendo uma missão que ele deixou de pregar o evangelho. Paulo não marcou uma viagem missionária, Paulo não marcou uma ação social. Só que Paulo não conseguia ver perdido e não anunciar o evangelho.
Paulo não conseguia ver pessoas que estão indo para o inferno e não pregar o evangelho da salvação. Paulo não conseguia ver pessoas que estavam totalmente perdidas e não pregar para elas. Atos 4:20 diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos e daquilo que vimos e ouvimos. Paulo não deixava de anunciar nem por um momento sequer. Paulo não fazia missões para pregar, mas pregar era a maior missão de Paulo. Paulo não precisava fazer missão para pregar o evangelho, porque pregar o evangelho era a maior missão de Paulo. Aí o problema é que hoje a gente só prega quando a gente tem ação social do Hope. O problema hoje é que a gente só prega o evangelho se a gente se reúne. Não, a gente vai numa praça, a gente vai fazer um next na praça e a gente vai evangelizar. Amém, glória a Deus por isso. A gente tem que fazer ação social, a gente tem que ir para a praça, tem que evangelizar. Mas a gente não só evangeliza quando acontece ajuntamento. A gente não prega o evangelho só quando a gente marca para pregar. Pregar o evangelho tem que ser nosso estilo de vida. Pregar o evangelho tem que ser algo diário. Pregar o evangelho tem que ser tudo aquilo que nós fazemos. E aí a gente fica assim, eu não estou vindo aqui para te bater, eu estou pregando principalmente para mim. Essa palavra me pegou antes de pegar você. Isso não é um jargão. De fato, eu fui constrangido por essa palavra, ainda sou. A igreja hoje está muito acostumada em esperar, em ter um evento. Tem uma frase do Hernandes Dias Lopes, no livro dele, Pentecostes, do Fogo que nunca se acaba. Foi um dos primeiros livros que eu li quando eu me converti. E ele diz: a igreja hoje é capaz de pegar um avião e ir para outro estado para participar de um acampamento ou de uma conferência missionária ou evangelística, mas não é capaz de atravessar a rua para pregar o evangelho. Eu lembro que eu li essa frase e isso me constrangeu de uma certa forma, porque é verdade, porque eu já fiz isso. Faço ainda. E não tem nada a ver, não tem nada de errado nisso, irmão. Tem conferência em outros lugares de pessoas, de homens de Deus que a gente recebe. Aí eu pago, vou lá. O acampamento agora, você tem que pagar, você tem que estar lá, tem que investir. Mas não faz sentido. A gente só está aí de evento em evento, mas isso não está trazendo resultado no nosso dia a dia. Frequenta conferências evangelísticas, mas não evangeliza. Frequenta conferências missionárias, mas não vive missão. Não faz sentido. E eu lembro uma vez, certa vez eu estava fazendo missões, eu fui fazer missão, de novo. Eu fiz, eu faço, eu gosto, não estou falando que é errado, que é pecado, tá? Me entenda bem. Eu estou dizendo que é uma hipocrisia a gente só fazer quando a gente estiver nesses momentos, mas não fazer no nosso dia a dia. E certa vez eu estava fazendo uma missão, eu estava na Europa, eu fiquei alguns dias lá. A gente rodou em alguns países, a gente pregou em algumas igrejas, a gente evangelizou em alguns lugares. Eu vi muçulmano entregando a vida para Jesus. Eu vi prostitutas em Amsterdã entregando a vida para Jesus. Eu vi Deus curando pessoas, eu vi Deus convertendo ateu, eu vi Deus fazendo muita coisa. E eu lembro que naquela vibe ali, sabe, eu estava totalmente tomado. E antes dessa viagem missionária, eu era um pouco envergonhado para pregar o evangelho. E lá eu vi isso sendo destravado. E eu vi que eu estava pregando, eu estava compartilhando, eu estava entrando em metrô na Espanha e começava a pregar o evangelho. Pessoas, às vezes, entregavam a vida para Jesus dentro de um vagão de metrô. Eu falei, caramba, uau! Eu falei, cara, eu quero ter isso como meu estilo de vida. Eu lembro que eu voltei para o Brasil, voltei para o Rio. Passou uma semana, um mês. Quando eu fui ver, eu não estava vivendo a mesma coisa que eu estava vivendo lá. Passava um mês, eu não tinha pregado para ninguém. Passou 2 meses e estava vivendo aquela vida mais fria. E certa vez eu recebi um amigo lá em casa. Ele era de outro estado, ele foi passar um tempo lá em casa. Ele é daqueles evangelistas, sabe, que prega até para crente. Prega até para crente se converter, ele é desses. Garçom, é todo mundo, Uber. E a gente estava, nessa época eu morava em Niterói ainda, a gente estava nas barcas indo para o Rio. Aí ele se levantou nas barcas, aí ele começou a pregar nas barcas assim, fez o apelo, teve gente que se entregou a vida para Jesus nas barcas. Eu falei, caramba. E eu fiquei muito constrangido com aquilo, porque eu falei, quando eu estava viajando eu fiz isso também, por que eu não faço isso agora? E o Senhor começou a falar comigo, você não tem que fazer quando você está em missão, você não tem que fazer quando você está, na verdade isso tem que ser o seu estilo de vida. E Paulo tinha isso como estilo de vida. E essa é a primeira coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo, viver uma vida missional, viver uma vida intencional. Não é esperar fazer uma missão para você pregar o evangelho, não é esperar a gente juntar para fazer evangelismo, para pregar, mas é segunda-feira quando você chegar na sua faculdade, você anunciar as boas novas. É segunda-feira quando você chegar na sua empresa, você anunciar as boas novas. É hoje quando você chegar em casa,
Você, de vez de entrar em casa e ir direto para o seu quarto, nem falar com seus pais, anunciar as boas novas para eles, é para aqueles que não são crentes ainda. Amanhã, domingo, no almoço de família, pregar para aquele tio, para aquela tia que ainda não entregou a vida para Jesus, porque senão nada faz sentido. A gente é cheio do Espírito Santo, a gente é ungido por Deus para. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, Paulo não conseguia viver sem pregar o Evangelho. E aí o texto continua. E outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Algo que me constrangeu muito nesse texto também, a última vez que eu li, é porque se a gente lê ele sem entendimento do que ele está falando, a gente pode passar batido. Mas a Bíblia diz que por Paulo estar pregando nas ruas, por Paulo estar pregando nas praças, por Paulo estar pregando em todos os lugares que ele ia em Atenas, aquele povo começa a ficar curioso a respeito daquela palavra que Paulo está pregando, porque é uma palavra nova para a cidade. A Bíblia diz que Paulo é convidado para falar no Areópago. E o que é o Areópago? Naquela época, Atenas era praticamente a capital da filosofia, da arte, tudo que a gente entende hoje. Muitas das coisas, na verdade, que ainda está na nossa Constituição, aquilo que a gente entende como justiça, aquilo que a gente entende como moral, muita coisa que determina a moral dos nossos dias hoje no Ocidente, veio daquela época e foi na verdade, discutido em Atenas. E mais especificamente, nesse lugar chamado Areópago. Areópago, naquela época, era o lugar onde os filósofos, os sábios, se encontravam para discutir ideias, para discutir filosofia, para discutir política. Esse lugar, inclusive, foi o lugar onde Sócrates foi julgado à morte, condenado à morte e foi morto. Sócrates, pai da filosofia grega. Ou seja, Paulo, ele não está em qualquer lugar pregando. Paulo, por estar pregando o Evangelho na rua, ele é convidado para pregar talvez num dos lugares mais importantes da história ocidental. É como, sei lá, se hoje você está aí pregando o Evangelho, vivendo uma vida com Deus, e não sei, você é convidado para pregar numa Assembleia Geral da ONU, ou algo parecido. Eu creio que isso vai acontecer, amém? Eu creio, eu peço para Deus fazer isso na minha vida. E Deus fez isso na vida de Paulo. Paulo está pregando na rua, Paulo está pregando para as pessoas, e Paulo é levado para esse lugar tão importante. Olha isso, irmão, um dia está lá Platão, Aristóteles discutindo filosofia, discutindo política, discutindo o que é certo, o que é errado, ser ou não ser, lá filosofando, falando sobre arte, falando sobre cultura. No outro dia está lá Paulo no mesmo lugar, pregando o Evangelho para esses mesmos caras. Olha isso, cara. Os maiores sábios da época, as pessoas mais importantes talvez na época, estavam lá sentadas para ouvir o que Paulo tinha a dizer a respeito do Evangelho. Paulo é levado para pregar nesse lugar tão importante. Mas sabe o que levou Paulo a pregar nesse lugar? Primeiro, está pregando nas ruas, para gente que ninguém conhecia, para gente que talvez ninguém se importava. Sabe, um homem que está anunciando um Evangelho para o mais necessitado, um homem que está anunciando um Evangelho para uma pessoa que talvez não tenha nada para dar em troca a ele. Deus pode pegar esse mesmo homem e colocar num lugar alto como levou Paulo. Por quê? Porque Paulo não estava lá naquele lugar pregando para ser famoso. Paulo não estava lá no Areópago pregando para ser famoso entre os filósofos da época, não. Paulo não pediu isso. Paulo estava pregando na rua, para um a um, para o morador de rua, para a prostituta, para o necessitado. E por reconhecer aquilo que Paulo estava pregando, Paulo foi levado para esse lugar. Sabe, quando você começar a anunciar o Evangelho no seu dia a dia, talvez na sua rotina, por mais ordinária que seja, Deus vai te colocar em lugares grandes para pregar o Evangelho. Deus vai te botar em mesas grandes, com homens importantes, em lugares que você nunca sonhou em estar. Por quê? Porque o seu coração não está nisso.
Sabe, existe uma frase que muita gente fala, eu nem curto muito ela, que é: não queira chegar no púlpito se você não está pregando na rua. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Você fala: não queira pregar no púlpito, não queira pregar no púlpito de uma igreja se antes você não está fazendo das ruas o seu púlpito. Vários pregadores falam isso. E eu não gosto. Por que eu não gosto? Porque isso pode gerar uma mentalidade errada nas pessoas. Porque, primeiro, nem todo mundo vai chegar no púlpito para pregar. E não é por causa disso que você tem que deixar de pregar o evangelho nas ruas. A outra coisa que pode gerar de pensamento errado é alguém pregar na rua só para chegar no púlpito. Está errado também, irmão. E não é porque eu cheguei num púlpito também que eu deixo de pregar na rua. Eu continuo pregando para o garçom, continuo pregando para a faxineira, eu continuo pregando para o meu porteiro, eu continuo pregando para o motorista de Uber. Mas, em certo ponto, se a gente pegar essa frase, falar de forma equilibrada, até certo ponto ela está certa. Porque realmente não faz sentido Deus te colocar em lugares altos para pregar se você ainda não está pregando nos lugares baixos. Não faz sentido Deus te levantar com uma voz para pregar para multidões se você não está pregando para uma pessoa. Por que você quer pregar o evangelho aqui para 300 pessoas te ouvir, mas você não quer pregar para aquela pessoa na sua faculdade? Por que você quer pregar o evangelho talvez para um GC ouvir, para 30, 40 pessoas ouvir, mas você não quer pregar o evangelho para os seus pais, por exemplo, para o seu tio, pregar o evangelho para a sua faxineira? Eu creio nisso. Paulo estava na Areópago e Paulo estava pregando para os maiores filósofos, para os maiores epicureus, para os sábios, com o mesmo coração que ele estava pregando na praça para um morador de rua. Eu creio nisso. Por mais importante que isso seja, não estou rejeitando qualquer lugar, não. Para mim isso, na verdade, é um dos maiores marcos da igreja. Se a gente pegar de tudo que a igreja fez no Novo Testamento, para mim esse episódio aqui é um dos maiores episódios, é o ápice. E glória a Deus por isso. Mas eu creio que Deus só pode levar Paulo lá porque ele tinha um coração na rua, porque ele tinha o mesmo coração para pregar para necessidade, ele tinha o mesmo coração pregando um a um. Então Paulo, ele não consegue deixar de pregar o evangelho. Por não conseguir deixar de pregar o evangelho, por gerar curiosidade no povo, Paulo é levado para esse lugar de importância. E aí a gente continua. Paulo está no Areópago e agora Paulo começa a sua pregação nesse lugar. E olha o que Paulo diz. Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor. Perdi aqui. Amém. Volta, Jesus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Que pregação linda! Paulo, nesse texto, ele engrandece o nome de Deus, ele fala da beleza de Deus, ele fala da onipotência de Deus. Paulo fala de diversos atributos de Deus aqui de uma forma majestosa. Mas algo também que está entre linhas nesse texto, que se a gente só ler e passar batido a gente não percebe, é que Paulo, nessa pregação, ele faz uso de 3 a 4 citações de filósofos e poetas daquela época. Paulo, ele não só prega o evangelho aqui, mas ele é intencional em comunicar para aquele povo. Paulo, ele usa de poemas que aquele povo já estava acostumado a ouvir. Pela gente não conhecer, a maioria de nós, na verdade, não conhecer
esses filósofos, esses poetas, a gente passa batido, a gente acha que na verdade Paulo está falando coisas que ele está pensando ali, mas na verdade, por exemplo, essa parte que é linda, que você deu glória a Deus, que Paulo fala, porque nele nos movemos, vivemos e existimos, essa frase era de um filósofo da época. Paulo está comunicando para aquele povo. Eu creio que quando Paulo começa a falar, ele começa a citar homens de referência daquela época, aquele povo fica, que é aquela galera que está ouvindo, esse cara não é de bobeira. Ele não é de bobeira, irmão. Ele não está aqui falando qualquer coisa, o cara é estudado. O cara sabe o que ele está falando. E é a terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto. Porque Paulo, ele tinha uma comunicação que comunicava com aquelas pessoas. Paulo conseguiu conectar a sua mensagem de uma forma diferente para acessar aquelas pessoas. Com certeza, você pode ter certeza disso, aquela mensagem conectou muito mais com aquela galera, porque Paulo usou essas citações do que se ele não tivesse usado, fato. Paulo entendia a cultura local, Paulo entendia o que aquelas pessoas estavam vivendo, Paulo entendia, tanto que Paulo citou aqui. E o problema é que hoje, a gente mal entende da Bíblia. E as poucas pessoas que entendem de Bíblia, às vezes se limitam a só entender de Bíblia e não entendem de mais nada. Se você entendesse de Bíblia já estava ótimo, mas infelizmente a maioria de nós não entende nem de Bíblia. Eu não vou perguntar para não expor, mas se eu perguntar aqui, quem lê a Bíblia todos os dias? Quem lê a Bíblia todas as semanas? Glória a Deus pela sua vida. Levantou a mão. Mas, e eu estou, de novo, eu estou falando isso para mim também, tá? Se bem que eu leio todos os dias, mas eu creio que eu posso ler mais, eu creio que eu posso mergulhar mais, amém? Eu creio que eu posso entender mais das Escrituras. Mas o problema da igreja é essa hoje. Para mim, 80% da igreja não entende de Bíblia. E os 20% que entende, desses 20%, 99% só entende de Bíblia e não entende de mais nada. E aí fica ignorante, porque só sabe falar disso. E o problema é que beleza, é o Evangelho, beleza, você tem que entender. Mas com muitas pessoas que Deus vai te colocar para falar, se você só entender de Bíblia, você não vai conseguir comunicar com elas. E é por isso que a igreja hoje sofre tanto. Mais da metade da perseguição que a igreja sofre hoje, não é por pregar o Evangelho, mas é por ignorância. A gente viu isso no tempo das eleições. E aí a gente vai contra o aborto. Mas a gente só vai, por que você não quer o aborto? Não, porque é pecado. Ele não está nem aí para saber se é pecado ou não, ele não acredita na Bíblia. Vamos falar de ciência, vamos falar de biologia, vamos falar dos males que isso causa. A gente é contra a legalização das drogas. Por quê? Porque é pecado, ele não está nem aí se é pecado, ele não acredita em Deus. Vamos falar de novo, vamos falar de ciência. Vamos falar os males, os danos que o THC causa numa pessoa. Ah não, a gente é contra o divórcio, a gente é contra tal coisa. Glória a Deus, a gente tem que ser mesmo. Mas se o nosso discurso for não, só a gente é contra porque é pecado, eles não estão nem aí se é pecado. Será que a gente pode enriquecer o nosso discurso? Será que a gente pode enriquecer o nosso conhecimento? Será que a gente pode enriquecer ou que a gente tem que ficar nessa ignorância? Porque senão a gente vai ficar só tateando. Ah não, é pecado. Ele vai falar, tô nem aí que é pecado. E a gente vai, não, é pecado, não pode. E eles falam, não, o Estado é laico. E beleza, eles estão certos. Eles estão certos. Nem todo mundo é obrigado a confessar o Evangelho. Nem todo mundo é obrigado a ser Evangelho. Nem todo mundo é obrigado a concordar com a gente. Mas pelo menos quando a gente debate com argumentos, no mínimo embasados. Amém? Vamos lá, alguém? Arthur gosta. Então Paulo aqui, ele está sendo exatamente o contrário. Paulo está pregando a Bíblia. Paulo está pregando o Evangelho. Mas Paulo está usando citações daquela época. Está usando frases de filósofos, ele fala aqui, como poeta de vocês. Paulo aqui está comunicando, que quando aquele povo ouviu isso, ele falou, cara, a gente não está ouvindo um maluco alienado, a gente não está ouvindo um qualquer um que pegou uma ideia nova e está falando, não, a gente está ouvindo alguém que é estudado. Peraí, vamos ouvir o que esse cara tem para dizer. Eu creio que vai ser assim também, quando as pessoas ouvirem aquilo que você tem para falar, verem que você tem conhecimento. Foi esse um dos motivos. Eu sou novo ainda, né? Eu tenho 20 e poucos anos. Quando eu acabei a escola, por um propósito de Deus, eu fui trabalhar com meu pai, teve um propósito, enfim, eu não fiz faculdade.
E aí no ano passado, cara, Deus começou a incomodar muito. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem que fazer faculdade, amém? Estou dizendo que foi algo particular meu. E, cara, porque eu creio, de fato, uma vez eu ouvi uma pregação dessa, eu creio que vai chegar um dia que eu falar que eu sou pastor, na verdade isso vai vai fechar mais porta do que vai abrir para mim. Eu creio que o dia que eu falar, já é um pouco assim, tá? Eu levo minha filha às vezes no colégio para visitar, a pessoa pergunta, o que você faz? Eu falo, sou pastor. Mas o que você faz? Você trabalha? Você faz alguma coisa? Já tem gente assim hoje, mas eu creio que vai chegar o dia que realmente eu não vou poder pisar em países por ser só pastor. Eu creio nisso. Então, eu entrei no processo com Deus e esse ano eu comecei uma faculdade. E eu estou estudando filosofia. E foi, na verdade, por causa de algumas aulas que eu já tive, por mais que eu estou recente ainda, que quando eu bati o olho nesse texto, eu comecei a entender algumas coisas que eu não tinha entendido ainda em minha cabeça. Uau! E, cara, porque eu creio nisso. Eu creio que eu não sei o que Deus pode fazer na minha vida, se eu posso virar talvez um professor universitário um dia, mas eu creio, eu quero estar numa sala de aula, pregar para estar lá falando para o universitário e pregar o evangelho. Eu creio nisso, eu não quero ficar só limitado a falar amém, eu quero falar para a igreja, eu quero discipular a igreja, eu quero edificar o corpo, mas eu creio que eu posso expandir a minha área de pregação, amém? Então, por isso eu entrei para ter mais conhecimento, mas também para entrar em lugares novos. E isso que eu aprendo com Paulo aqui, cara, é fenomenal. Paulo, ele está pregando, Paulo é levado para um lugar. Porque imagina, Paulo, olha que oportunidade perfeita Paulo teve. Imagina hoje, irmão, pegasse você e fala, fulano, Arthur, cara, você prega bem, cara, você tá, lá o net da Barra tá explodindo, você prega bem pra caraca. Você é um cara aí que a gente está vendo aí, você prega para as pessoas na rua. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fechar o Maracanã, e a gente vai botar todos os presidentes de todos os países. A gente vai botar os primeiros ministros. A gente vai botar os filósofos. A gente vai botar os caras, irmão. A gente vai lotar o Maracanã e tu vai pregar para eles. Amém? Amém. Imagina. E Arthur tem essa oportunidade. E Arthur chega lá. E aí Arthur não fala nada com nada. Arthur não sabe comunicar, Arthur não sabe falar, Arthur não sabe expressar ideias. Arthur não sabe comunicar com aquelas pessoas que estão ouvindo. É só uma hipótese, amém? Quando ele tiver essa oportunidade que eu creio que ele vai ter, ele vai tacar fogo em todo mundo. Vai ser Joe Biden se convertendo, vai ser Putin se convertendo, eu creio nisso, em nome de Jesus. Mas é isso. Paulo não só teve uma oportunidade, Paulo não só causou uma oportunidade, Paulo não só recebeu uma oportunidade, mas Paulo soube aproveitar bem a oportunidade que foi dada. Por quê? Porque Paulo tinha conhecimento. Então eu creio, eu não sei se você sabe, mas as faculdades americanas, a maioria delas foi fundada por pastores. A maioria das faculdades americanas foi fundada por princípios bíblicos. Se você pesquisar as faculdades americanas, as logos, o brasão delas, quase todas têm Bíblia, tem cruz. A igreja por muito tempo foi referência nisso, eu creio que vai voltar a ser. Eu creio que a igreja vai voltar a ser referência em intelectualidade e pessoas de verdade, porque infelizmente os evangélicos intelectuais se levantando não estão pregando um evangelho tão certo assim, se é que você me entende. Mas eu creio nisso, numa igreja que vai ser referência em todas as áreas. E aí Paulo continua a pregação dele. E Paulo continua dizendo, e Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aí sabe o que eu aprendi aqui também, Arthur? É que por mais contextualizado que a pregação de Paulo era, por mais talvez comunicativa que a mensagem de Paulo era, por mais cheia de sabedoria, cheia de referência que ela era, e glória a Deus por isso, ela não deixava de conter arrependimento. Ele falou sobre filósofos, ele falou sobre poetas, ele falou sobre gente e tal. Mas a pregação de Paulo terminou com arrependimento, se arrependam. Independente se você é o maior filósofo aqui de Atenas, se arrependa. Independente se você é o maior sábio aqui de Atenas, se arrependa. Porque um dia o Senhor voltará e Ele julgará todas as pessoas. E há daquele que não havia se arrependido. Mesmo usado linguagem culta, mesmo usado uma comunicação adequada,
Paulo pregava o evangelho completo. Paulo não usou o evangelho aqui para completar a filosofia. Na verdade, Paulo usou a filosofia para dar sentido ao evangelho para aquelas pessoas, mas Paulo pregava um evangelho completo. Paulo não usava o evangelho para complementar pensamentos. Na verdade, ele usava pensamentos para dar sentido ao evangelho para aquelas pessoas. O evangelho completo, o evangelho da ressurreição. Então sim, você tem que estudar, sim, você tem que ser sábio, sim, você tem que buscar conhecimento, você tem que ser talvez uma pessoa intelectual para pregar para as pessoas que estão lá fora, mas a sua pregação nunca pode ser leviana, a sua pregação nunca pode deixar de conter arrependimento nela, porque só ouvir palavras bonitas não salva ninguém. Se Paulo tivesse parado ali, antes disso que eu acabei de ler, estava lindo, uau, que texto, uau, que palavra, uau, que cara sábio, mas aquelas pessoas iam embora para casa e nada ia ter mudado. Por quê? Porque elas não tiveram a oportunidade de se arrepender e crer em Jesus. Mas ele termina a mensagem dizendo: se arrependam. Por quê? Porque Paulo pregava um evangelho completo. Romanos 1, versículo 16, Paulo diz: pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, também do grego. Assim como o próprio apóstolo Paulo afirma em Romanos aqui, nós não podemos nos envergonhar do evangelho. A gente não pode se envergonhar do evangelho. E parece ser pesado isso, e muitas vezes fala: não, pastor, eu não me envergonho do evangelho. Mas toda vez que você entra na sua faculdade, você não tem coragem de pregar, você está se envergonhando do evangelho. Toda vez que você entra na sua empresa e você não tem coragem, ou você não abre a sua boca para pregar, você está se envergonhando do evangelho. Se envergonhar do evangelho não é: eu não vou falar para ninguém que eu sou evangélico, não vou falar para ninguém que eu vou na igreja, eu não vou postar, né? Também, isso é se envergonhar. Mas isso é se envergonhar de uma forma mais explícita, né? Mas toda vez que você vive uma vida sem pregar o evangelho, você está se envergonhando dele. Toda vez que você tem vergonha de pregar para alguém, você está se envergonhando dele. Mas o problema é que enquanto você está se envergonhando do evangelho, enquanto você está tendo vergonha de pregar, tem pessoas todos os dias morrendo e indo para o inferno. Todos os dias. Agora, nesse exato momento, algum coração está parando, alguma pessoa está morrendo e ela está indo para o inferno porque ninguém pregou o evangelho para ela. Toda hora. Igual a gente estava vendo o jogo do Brasil, foi ontem, né? Aí a gente estava conversando: sabia que o Neymar está ganhando tanto de minuto em minuto? Aí a gente falou: caramba. Exatamente, de minuto em minuto tem alguém morrendo e tem alguém indo para o inferno. De minuto em minuto no mundo tem alguém morrendo e indo para o inferno. Se isso não for motivação para você pregar o evangelho, não sei o que vai ser. Se entender que tem pessoas que talvez vão para o inferno porque você não está se posicionando, se isso não fizer você se posicionar, eu não sei o que vai. Não sei. Foi exatamente o que Paulo fez aqui. Paulo está naquela cidade, Paulo não foi para pregar, Paulo está lá para fugir. Inclusive Paulo pregar ali, ele podia na verdade estar criando uma confusão para ele, porque ele ia ser perseguido de novo. Mas fala, observando a idolatria daquele povo, Paulo não conseguia deixar de pregar o evangelho. E eu oro para que assim seja na sua vida. Eu oro para que quando você chegue na sua faculdade segunda-feira, na sua empresa, no seu trabalho, você observando a idolatria, observando aquela pessoa indo para o inferno, você não consiga deixar de anunciar o evangelho da salvação. Deus nos chama para pregar um evangelho completo, um evangelho de arrependimento, não um evangelho adaptado. Eu vou correr aqui, eu quero ir para o último ponto. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, com eles mais algumas pessoas. Sabe qual é a última coisa que eu aprendo nesse texto? É que nem sempre a gente vai ver os frutos daquilo que a gente espera. Mas isso não tem que nos parar. Isso não tem que ser, na verdade, a motivação de fazer algo. Porque, na verdade, a gente faz porque o Senhor mandou. Os frutos é Ele que manda. Os frutos é Ele que faz brotar. Eu tenho responsabilidade com aquilo que Deus pediu para eu fazer, não com os frutos. Os frutos é Ele que vai dar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente acabou de ler que Paulo está vivendo esse ápice. Para mim, um dos momentos mais importantes da história da igreja. Paulo está nesse lugar, nessa oportunidade.
Imagina aqui de novo, Arthur, Maracanã lotado, Joe Biden, Putin, primeira-ministra de sei lá quem, todo mundo lá. Arthur dá aquela palavra de fogo que vocês estão acostumados a ouvir. No final, Arthur vai fazer o apelo. 5 pessoas, 4 pessoas levantam a mão no Maracanã todo. Para mim tá bom, se viesse uma pessoa já estava ótimo. Mas você concorda comigo que vai existir uma expectativa versus realidade aqui? Eu acho que quando você vai pregar o evangelho para irmão, se salvasse uma pessoa ali, estava ótimo, era festa no céu, acabou. Só que a expectativa versus realidade. A gente está aqui no Maracanã, lotado, 80 mil pessoas ouvindo. Eu espero aí, pô, 100 é pouco, irmão, não é? Essa é a verdade, a expectativa que a gente coloca. E Paulo está vivendo isso aqui, porque Paulo está nesse lugar. É uma multidão. Depois, se você quiser pesquisar o que é o Areópago, você vai ver que é quase como se fosse uma pedra assim. Dava muita gente lá. E Paulo acaba a mensagem. Paulo acaba de pregar, fala. E Paulo acabando a mensagem, metade se levantou e foi embora. Parte da outra metade falou: maneiro, mas a gente volta para ouvir isso outro dia, fica para a próxima. E fala que só alguns seguiram Paulo. E eu fico imaginando aqui, cara, porque eu não sei, eu não posso afirmar, tá? Mas talvez Paulo tenha vivido uma mini decepção aqui. Porque não era só uma multidão, mas era a qualidade da multidão que estava aqui. Porque pessoa é pessoa, gente é gente, uma vida é uma vida, vai ser sempre assim. Mas com certeza, salvar pessoas daquele escalão que Paulo salvaria, era muito mais provável de acontecer uma reforma. Por quê? Porque ele estaria convertendo pessoas que comunicam para multidões. Amém? Vida é vida, todo mundo importa. Mas concorda que talvez se eu estou aqui pregando, eu converter alguém, talvez, sei lá, um engenheiro aqui, e eu converter o presidente dos Estados Unidos, talvez venham ter frutos diferentes. Amém? Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo aqui, né? Não estou botando que alguém é mais importante que o outro. Estou dizendo que a fruto estratégico de avanço do reino, aquela multidão era uma multidão muito adequada. Era uma multidão de muita qualidade. Mas a Bíblia diz que só algumas pessoas seguem Paulo. Eu imagino, cara, o que ele viveu ali. Talvez, né? Isso aqui eu acho que a gente não está nem perto de Paulo. Às vezes ele saiu de lá amarradão, a gente é muito carnal mesmo. Pode ser. Mas por quê? Porque, cara, a igreja naquela época, Pedro pregou, 5 mil pessoas se converteram. Pedro pregou outra vez, 3 mil pessoas se converteram. Eles estavam acostumados a fazer isso. Eles eram os homens que causavam rebuliço pelo mundo todo. Eles estavam acostumados com esse nível hard de apelo, de vingente, é sempre muita coisa. E ele está ali, mano, se 5 mil pessoas se converteram lá no dia de Pentecostes com Pedro, aquela galera lá misturada de todos os países e tal, pô, hoje vai vir aqui uns 1000 aqui, só filósofo, só poeta, só... Esquece, mano. Vai começar um avivamento de Atenas aqui agora. Mas a Bíblia diz que não acontece isso. Na verdade, vai algumas pessoas seguir Paulo. Cara, eu aprendo muito isso aqui, cara. Aprendo muito com isso. Porque número, fruto, não tem que ser a motivação da gente fazer nada. Fruto é consequência. Uma árvore plantada num lugar que tem raízes saudáveis, plantada num terreno fértil, ela não faz força para ter fruto. Você já viu um pé de maçã fazendo força para a maçã? Não. Ela está tranquila ali, plantada, raiz, e ela dá fruto normalmente. Essa é a vida que Deus chamou a gente para viver. Viver uma vida de obediência. A nossa obediência vai trazer frutos naturais. Ninguém precisa forçar para dar fruto. Sabe, eu não vim aqui hoje pregar o evangelho para ter fruto. E glória a Deus, eu creio que eu estou pregando o evangelho de verdade, eu creio que a gente está aqui numa igreja saudável, eu creio que por isso vai ter fruto. Mas eu não estou aqui só para ver isso. Na verdade, eu não estou aqui para ver isso. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus me mandou, e só. Eu estou aqui porque Deus me chamou, e só. E isso, cara, é algo que traz leveza para o nosso coração. Esse mesmo amigo que falei, que pregou nas barcas, certa vez eu falei com ele, eu perguntei, mano, como é que você faz para pregar assim, sem vergonha, assim, subir, levantar nas barcas, pregar para as pessoas na rua? Ele falou, sabe por que eu não tenho vergonha? A maioria das pessoas tem vergonha? Porque a maioria das pessoas evangeliza já esperando qual vai ser a resposta da pessoa. Ele, sabe o que é a verdade? É que eu não estou nem aí se ela vai dizer sim ou não. Eu prego porque Jesus mandou. Se ele vai dizer sim, glória a Deus por ele está salvo. Se ele vai dizer não,
eu oro para que seja em outra oportunidade. Mas a importante é que eu estou cumprindo a ordenança, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você tem que pregar, porque Jesus mandou, ide por todo mundo. Você não tem que pregar, será que fulano vai dizer sim, pastor? Ah, fulano na faculdade, será que ele vai gostar? O louvor já pode subir, já está aqui, glória a Deus. A banda, quem canta então, pode subir. Ai, pastor, eu tenho vergonha, porque vai que ela vai dizer não, vai que ele vai achar isso, vai que ele falar isso. Tô nem aí pro que ele vai falar, eu prego porque Jesus mandou. Se ele quiser dizer sim, glória a Deus por ele vai ser salvo. Se não, azar é o dele. Em nome de Jesus ele vai ter outra oportunidade. Em nome de Jesus outra pessoa vai se levantar, vai pregar e ele vai ser salvo, amém? Porque a palavra diz também que Deus nos chamou por você para fazer tudo. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento, é Deus que dá o fruto. A gente só faz aquilo que Ele nos mandou. Mas é engraçado porque a Bíblia diz que algumas pessoas seguiram. E eu vou terminar com isso. Algumas pessoas seguiram. Só que dessas poucas pessoas que seguiram, e quando a Bíblia fala algumas, é algumas mesmo. Porque sempre que ela está dizendo quantidade, ela vai enfatizar 3.000 pessoas, 1.000 pessoas, uma grande multidão. Quando fala algumas, é porque talvez dê para contar nas mãos, ou dê para, um menor que um GC ali, talvez, sei lá. Mas a Bíblia faz questão de citar 2 nomes. E sempre que a Bíblia cita nome também não é de bobeira. Se algumas pessoas seguiram, inclusive, e dentro dessas pessoas tinha fulano e fulano, é porque alguma coisa tem de no mínimo interessante para a gente aprender com a vida de fulano. E uma dessas pessoas que a Bíblia diz é Dionísio. E quem é Dionísio? A Bíblia vai dizer na verdade Dionísio Areopagita. Ou seja, Dionísio era um filósofo da época, era um sábio da época. Dionísio era alguém que estava no Areópago diariamente discutindo filosofia. Dionísio era uma figura intelectual super importante em Atenas. E ele foi uma das pessoas que se entregaram a vida para Jesus e começaram a seguir Paulo. E isso já é fenomenal. Mas se a gente começar a ler a história, isso a gente não vai ter no livro de Atos, isso a gente consegue em livros e na história da igreja. Se você parar para estudar a história da igreja, você botar na internet a vida do Dionísio, vai ter relatos, vai ter coisas que ele escreveu, vai ter relatos sobre a vida dele. A história vai nos afirmar que ele foi o primeiro pastor de Atenas. O primeiro pastor daquela igreja foi Dionísio, ou seja, não era qualquer um. Nunca é qualquer um, mas a Bíblia está evidenciando Dionísio, o primeiro pastor daquela igreja, ou seja, Paulo prega, alguns se convertem. O importante é que no meio desses alguns, tinha um primeiro pastor daquela igreja que seria formada ali. Mas existem outras coisas interessantíssimas na vida desse homem. Ele tem um livro, ele escreveu um relato. Alguns anos antes disso, em um dia em que o sol e o céu ficou escuro por 3 horas. Dionísio relata isso num livro dele, alguns anos antes disso. E aconteceu alguma coisa no mundo, que eu acho que vocês sabem o que foi. E a Bíblia diz que o sol se apaga, fica tudo escuro por aproximadamente 3 horas. E isso não foi só ali em Jerusalém, foi no mundo todo. A história vai dizer que Dionísio escreve sobre isso. Que acontecimento é esse? Do nada, no meio do dia, fica tudo escuro. E a história vai nos relatar que quando Paulo está pregando sobre a morte e a ressurreição de Jesus, Dionísio entende aquele relato que ele tinha escrito. Ele entende o porquê que o céu ficou escuro por 3 horas. E ele começa a ver o que Paulo está pregando com aquilo que ele escreveu. E ele tem um encontro com Jesus. Mas não só isso, fala que ele imediatamente, alguns dias depois disso, Dionísio viaja para Jerusalém, porque ele quer conhecer Maria, a mãe de Jesus. E tem relatos dele escrevendo também, quando deparei com Maria, era inegável que ela era a mãe do meu Salvador. Enfim, foi um homem que tem, se você parar, depois você vai pesquisar, tem livros, tem diversos documentos históricos que ele escreveu. Nunca vai ser qualquer um, irmão. Você pode pregar 4 anos na sua faculdade, uma pessoa se converter. Talvez você esteja a se converter o próximo presidente do Brasil. Quem vai saber?
Pastor, eu estou 10 anos na minha família, só uma pessoa se converteu. Talvez essa pessoa que se converteu vai ser um grande evangelista, vai ganhar 1000 almas para Jesus. Quem vai saber? O importante é continuar anunciando o evangelho, dia após dia. Queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa noite. Porque eu sei que existem 2 pessoas me ouvindo aqui. E a gente já está terminando. Eu creio que existem 2 públicos me ouvindo aqui. E Deus foi muito claro comigo, que tem pessoas me ouvindo aqui, que assim como Paulo talvez viveu uma frustração, tem pessoas que entraram aqui nessa noite e você viveu frustração no seu ministério. Você viveu frustrações nos sonhos que Deus tinha para você. Talvez por não ver o resultado que você esperava, talvez por não ver o fruto que você esperava, você se esfriou, você desanimou, você foi embora. Mas também tem gente que está me ouvindo aqui, que foi convidada para estar aqui. E assim como aquela multidão no Areópago, você nem sabe por que você está aqui, mas você está aqui. O evangelho foi pregado e você sabe que tem algo acontecendo com você agora. Seu coração está queimando. Você está sentindo algo diferente. Você nunca sentiu nada perto do que você está sentindo aqui nessa noite. Eu queria que, independente de quem você seja, você fechasse seus olhos. E a gente vai ministrar uma canção rápida aqui. Mas eu creio que quando essa canção é ministrada, pessoas que estão afastadas vão ter um encontro com Jesus. Pessoas que estavam desviadas vão sentir de voltar para casa. Pessoas que viveram frustrações, decepções, vão ser reanimadas, vão ser renovadas. No seu lugar, de olhos fechados, coloca a mão sobre o seu coração. Se você souber essa canção, cante, mas se você não souber,